Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Carralcast, o podcast da Influência Cristã, diretamente do Estúdio DG, hoje o nosso 13º episódio e eu estou aqui mais uma vez juntamente com o meu amigo, meu parceiro, Felipe Romero. E aí, Felipe? Cara, a expectativa lá em cima hoje, hein? Demais, né? Cara, vou te falar. Mais um episódio especial pra gente, né? Pra nós. É um motivo de muita alegria, é até clichê falar isso, mas de fato, cada episódio a gente tem recebido pessoas especiais, pessoas que têm agregado muito, né? Sim. Não só na nossa vida, mas com conteúdo aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que essa noite você vai sair daqui cheio. Fala aí, Alan. Cheio, isso aí, essa é a grande ideia. A ideia do Carral é exatamente essa, poder te impactar aí, aonde você está, fazer com que você seja relevante na sua área de atuação. É por isso que nós temos trazido aqui pessoas que contribuem, né, com conhecimento, com as suas vivências, suas experiências, para que você seja diretamente influenciado, assim como nós temos sido aqui do lado de cá. Mas antes de a gente anunciar o nosso convidado dessa noite, a gente quer pedir para você aí compartilhar esse conteúdo e também, Felipe, pedir para o Felipe, como ele sempre faz, aí falar das nossas redes sociais. Exatamente. Pessoal, sigam o Carralcast no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também. Curta, compartilha, ajuda o nosso conteúdo a alcançar cada vez mais pessoas, mais vidas, porque tenho certeza que essas vidas serão impactadas pelo nosso conteúdo, por tudo aquilo que temos gerado aqui de relevância, né, no nosso meio, através da nossa fé. Então, curta, compartilha, ativa o sininho, que é muito importante. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante quando você faz isso e ele espalha ainda para mais pessoas. Sem mais delongas, né, Alan? É isso aí. Temos só mais um recadinho aí. Tá. Mais um recadinho. Na verdade, eu queria pedir para você que tem interesse em anunciar e ser um parceiro do Carralcast. Isso é importante. Mandar um direct para a gente aí, se você quer associar a sua marca ao Carralcast, quer fazer um anúncio de algum negócio, de alguma marca que tenha valores semelhantes aos nossos aqui também, você pode nos procurar através das nossas redes sociais. Será um prazer ter você juntamente conosco nesse projeto aqui tão relevante, que é compartilhar a fé, compartilhar aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas e das vidas das pessoas que nós temos trazido aqui para o Carral. Exato. Então, manda um direct para a gente aí. Agora sim, Felipe. Primeiro, antes de mais nada, agradecer a nossa equipe, né? O Vitor, o Matheus. Hoje nós temos a Lana aqui nos ajudando nos bastidores. A Fernanda está aqui também. Então, eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida de vocês. Muito obrigado pela parceria, né? Eles têm sido pessoas, né, que têm agregado muito também para a gente. E antes de a gente apresentar o nosso convidado dessa noite, roda a vinheta. Roda a vinheta. De volta por aqui no Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Você já sabe, né? A gente tem falado sobre isso, sobre a influência cristã em todas as áreas de atuação e a ideia é exatamente essa, para que você seja influenciado e se posicione aonde você foi colocado em nome de Jesus. Mas nessa noite nós estamos recebendo um amigão. Amigo que aos pouquinhos foi chegando. Foi chegando, foi ganhando nosso coração, pediu umas frutas, alguma coisa nesse sentido, né? Camarim aqui, pediu camarim. Não, brincadeira, gente. É brincadeira, gente. Está conosco nessa noite nosso grande amigo Cristiano Fernandes. Seja bem-vindo, Cristiano. Uma alegria receber você aqui no Carral, no podcast da Influência Cristã. E pra gente é um prazer ter você aqui com a gente, você que está caminhando com a gente nesses últimos meses. Fica à vontade aí para se apresentar melhor. Bem, paz a todos que estiverem assistindo esse podcast. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? É um prazer enorme estar ainda na presença e companhia de grandes amigos que Deus tem me dado, né? E é isso que eu tenho a dizer. Um prazer enorme, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por esse convite. Amém. Amém. Tá acompanhando o Fernando aqui, a sua digníssima esposa. Ela tá ali nos bastidores, né? A Fernanda. É a minha assessoria. Assessoria, né? Que legal, gente. É uma alegria mesmo, de fato. E a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre teologia. O Cristiano, que é teólogo, né? É teólogo. Quanto tempo, Cristiano? Então eu me formei ali na CETEC, né? Embora eu não tenha um bacharelado, mas eu fui formado na CETEC.
Eu estou em busca do bacharelado futuramente, se Deus quiser. Eu também fiz o Seminário Teológico Batista e fiz também uma teologia mais básica no Ministério de Santos também, quando estive lá um tempo. Então, mas eu costumo dizer que a teologia nunca acaba, os estudos nunca acabam, a gente sempre tem que buscar se aprofundar mais e mais. Então, independente do grau ou do nível de estudo que possamos ter, nós entendemos que quanto mais nós estudamos, mais nós mergulhamos, menos nós sabemos, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. E aí, antes da gente aprofundar de fato, a gente sempre costuma querer saber um pouco da história do nosso convidado. Então, conta um pouquinho, quando é que você, de fato, teve um encontro com Jesus? Você chegou a nascer em berço evangélico, como nós costumamos dizer. Como que você conheceu Jesus? Eu nasci em berço cristão, né? Meus pais, desde que eu me conheço por gente, são cristãos. Eu fui criado, né, no contexto de uma igreja bem tradicional, né? Até os meus 14, 15 anos eu tive um período assim aquele período que todos os jovens têm, né? De uma certa saída, e eu fiquei um tempo assim meio que fora, né? Mas mesmo fora, eu acredito que o temor do Senhor nunca se distanciou do meu coração. Eu sempre era muito consciente de tudo. E eu acredito que o meu real encontro foi no meu retorno, né? Onde depois de algumas situações na minha vida, alguns problemas de saúde que eu tive, eu fui curado deles, né? Eu não me esqueço até hoje desse culto, onde Deus usou poderosamente uma irmã para ministrar sobre a minha vida. E naquele mesmo dia eu já saí daquele lugar restaurado. E eu tinha um problema de saúde, assim, um problema na minha área cardíaca, né? E durante aquele culto, Deus usou aquela irmã para falar exatamente o que estava acontecendo na minha vida, né? Não foi algo assim, como às vezes a gente vê por aí, né? Palavras jogadas ao vento, onde alguém vai se sentir tocado por aquela palavra. Não, foi algo direcionado, né? Deus usou poderosamente a vida daquela irmã. E naquele dia eu senti que eu já fui curado, né? E nos exames posteriores, quando eu fui fazer esses exames, realmente eu estava curado. E eu creio que a partir daquele momento foi a partir daquela situação específica onde Deus realmente me colocou, vamos dizer assim, num beco sem saída, né? Eu fui encurralado por Ele, posso dizer assim, no bom sentido da palavra. A partir daquele momento a minha vida com Deus mudou completamente, tenho certeza disso. Exatamente. Sempre tem, né, um ponto chave, assim, né? Por mais que talvez as pessoas nasçam no evangelho e tal, o nosso pastor Abraão, ele sempre costuma dizer também do momento em que ele, de fato, teve um encontro com Jesus na adolescência, né? Isso cara, Deus, ele é especialista em nos proporcionar esses momentos, assim, né? De que talvez a gente, por exemplo, durante a infância, hoje eu tenho minhas filhas e tudo, eu costumo brincar com a minha esposa e falar, minhas filhas podem dizer que nasceram no evangelho, mas elas vão precisar ter um encontro de fato com Jesus, né? Um encontro real. Até porque nós temos uma máxima aí de que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos, né? E Deus também não quer ter relacionamento indireto com ninguém. Deus quer ter relacionamento direto. Então, por mais que pessoas nasçam nesse ambiente que chamamos de cristão e evangélico, mas Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada indivíduo, né? E eu acredito que todo mundo vai ter essa oportunidade de ter essa experiência pessoal com Deus, né? E nem todo filho de crente, crentinho é. Né? Exatamente. A gente... Fugindo a regra do peixe, peixinho é. Essa não funciona, né? Porque, assim, é muito difícil, acredito eu, ainda mais nos dias atuais, né? Devido a alguns avanços que são para o bem ou também para o mal, eu acho que é difícil incutir isso, né? Eu ainda não sou pai, né? Se Deus quiser, em breve seremos, eu e minha esposa. Mas eu acho que é difícil incutir isso, né? Na mente dos nossos filhos. Porque talvez eu fui criado
no meio cristão, e talvez algumas coisas eu assimilava pela ambiência desde pequeno, né? Sim. Só que aí é que está. Talvez essa ambiência ainda não tinha ou não havia proporcionado na minha vida um encontro literal e real. Então, às vezes, esse é o perigo de muitos cristãos, né? De estarem há anos na igreja, frequentarem a igreja há muitos anos, né? Desde pequenos, e não terem um real encontro e uma real intimidade com Deus. Acho que isso é um problema muito sério, onde nos tornamos religiosos ou crentes velhos, né? E é por isso que a gente vê muitas das vezes as pessoas apegadas à placa ou a um sistema em específico, né? Como, por exemplo, os judeus que eram apegados ao templo, Sim. né? E não percebem que, assim como o nosso amigo Gabriel ministra, que o culto vai além da igreja, que o culto não acaba, né? E que nós precisamos vivenciar uma vida com Deus que vai além das quatro paredes, além da ambiência de culto, além da ambiência da igreja. Sim, sensacional, né? Essa ideia, né, que cada um tem que ter a sua experiência pessoal, particular, literal com Deus. Eu acredito que essa é a grande oportunidade que Deus dá para a humanidade. Sim. De poder se relacionar diretamente com Ele, né? Desde o início da humanidade ele buscou isso, Esse né? era o grande projeto dele. Desde o início da humanidade, né? Ele criou o homem para exatamente para justamente se relacionar com ele. Embora após a queda essa relação foi quebrada, vamos dizer assim, ele a todo momento sim buscou se relacionar com o homem, seja por meio dos profetas, né? Seja por meio dos sacerdotes, né? Seja por meio dos juízes, por exemplo, também, sim, verdade. né? Mas a gente vê, por exemplo, por meio de Cristo, a personificação clara de que essa relação com ele foi restaurada. E nós, independente de igreja, independente de placa, independente de qualquer coisa, independente dos anos de cristão que possamos ter, sim, independente da nossa formação, né? Nós precisamos entender que não há outro meio de ter uma relação clara, profunda e sincera com Deus que não seja por meio de Cristo, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa diariamente ter uma relação profunda com Ele. Ele quer ter essa relação conosco. Ele sim, busca isso constantemente. Só que nós também precisamos buscar a Ele, né? Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, exatamente, precisamos ter essa consciência. Ó, já levou para um lado que justamente eu ia fazer uma pergunta. Eu, particularmente, na época de escola, antes de eu me converter, eu não tinha tanto gosto pela leitura, enfim. Só que depois que eu tive o meu encontro pessoal e literal com Jesus, eu comecei a pegar gosto. E aí, entrando nessa seara um pouco, quando que você falou, nossa, quero fazer teologia? Quando você se viu lendo livros de teologia ou se aprofundando em determinados assuntos, que momento que você percebeu isso? E o que te levou a isso também, né? A causa, né? Eu acredito que esse start em relação à necessidade de buscar mais conhecimento veio em uma experiência pessoal não muito boa, né? Uma experiência pessoal meio que negativa, onde eu sempre, sempre fui vocacionado, vamos dizer assim, né? A questão da ministração da palavra, né? Do ensino. Sim. Só que num determinado dia eu lembro que eu fui ministrar em uma igreja e eu lembro que eu praticamente copiei uma mensagem que eu tinha visto, né? E o pastor, até o estilo do pregador eu imitei, né? Famoso papagaio de pirata, né? E aí eu me lembro que o pastor, ele chegou assim para mim, ele meio que puxou minha orelha, falando, olha, eu conheço essa mensagem não me é estranha. E aí ele falou assim, olha, você tem vocação, eu vejo isso em você,
Só que você precisa mergulhar. Deus não quer que você seja uma cópia, Deus quer que você seja autêntico, né? E aí aquilo ficou no meu coração. E a partir daquele momento, a partir daquela situação, eu comecei a perceber em mim, e Deus começou a iluminar na minha mente sobre essa necessidade de busca de conhecimento na palavra. Sim. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar mais na leitura da palavra, né? E junto a isso eu comecei a buscar conhecimento teológico. Algumas coisas de início foram meio que autodidata, né? Só que tudo que é muito autodidata sem direcionamento, você acaba cometendo equívocos. Sim. E aí depois eu comecei a buscar realmente pessoas que me ensinem, me formar, né? E profundidade nessa área do estudo bíblico. E leitura, olha, eu acredito que a leitura eu comecei a pegar um gosto maior, vamos dizer assim, quando eu fui ficando mais velho, né? Sim. Principalmente, lógico, quando eu comecei a realmente estudar teologia e tudo, foi onde eu comecei a me aprofundar mais na leitura. E ainda preciso me aprofundar mais, Sim. ainda preciso ler mais, né? A gente nunca nunca podemos achar que sabemos de tudo e que já temos conhecimento suficiente. Tem muitas coisas, inclusive a gente fica discutindo, conversando às vezes, né? Sim. Em off do nosso... A gente percebe que tem coisas que a gente não tem ainda conhecimento, cara. Que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente não tem conhecimento. A gente tem coisas que a gente ainda é muito raso. Sim. E que a gente precisa aprofundar mais. Então, eu acredito que o meu start mesmo em relação a buscar conhecimento foi nisso. Foi nessa experiência que eu tive, onde eu parei para pensar, falei, não posso fazer isso. Sim. A palavra de Deus, ela não é assim. Ela não pode ser mecânica. Não pode ser uma coisa mecanizada. Não pode ser uma coisa copiada. Eu não posso fazer as coisas... eu posso até ter inspirações, né? Sim, Eu ia falar claro. exatamente Ter sobre pessoas isso. nas quais eu venha a olhar e me inspirar de uma forma positiva. Só que eu tenho que entender que Deus quer me usar de uma forma específica. Sim. Assim como Ele usa cada um de nós de uma forma específica, de uma maneira específica. E que o que nós lemos, estudamos e buscamos é um conhecimento em que, no momento certo, o Espírito Santo irá usar e nos direcionar a ministrar sobre aquilo que nós já lemos e estudamos. Porque o Espírito Santo ele nada mais faz do que lembrar algo que nós já sabemos, né? Sim. E claro que tem junto a isso a revelação. Ele pode nos revelar, ele pode nos mostrar algo que nós ainda não temos percebido e entendido. Mas isso só é possível através de um fundamento, de uma base. E nós precisamos ter essa base. Exato. Exatamente. Até porque o nosso chamado, de fato, aquilo que a gente tem como vocação, passa muito pelo nosso relacionamento pessoal com Deus, né? Porque aí Deus, no nosso íntimo, ele vai entregar aquilo que ele quer que ele quer usar como a nossa vida como ferramenta, né? Então, a gente pode se inspirar, como vocês comentaram, mas, de fato, eu tenho que ter o meu relacionamento pessoal com Deus, buscar ele, de fato, no meu íntimo, no meu individual, para que também outras pessoas possam me inspirar, ou possam inspirar outras pessoas, né, por meio da palavra. Então, eu enxergo bastante isso também, né? Sim. Ainda falando sobre a teologia em si, a gente sabe que por muito tempo, e essa questão, graças a Deus, vai diminuindo ao longo do tempo, mas sempre houve uma grande discussão sobre a importância da teologia, e por muito tempo, uma igreja mais antiga, se argumentava que a teologia não era tão positiva, porque tinha aquela questão... Da letra mata? A letra mata, do esfriamento, essas coisas que por muitos e muitos anos foi falado no meio do povo cristão. E a gente sabe que ao longo do tempo isso, graças a Deus, tem diminuído por conta da questão do entendimento. O povo tem buscado a entender mais, a conhecer mais, a Sim. várias fontes de informação, de acesso também. Mas é uma coisa que travou, que atrapalhou um pouquinho do crescimento da igreja, porque as pessoas deixaram de estudar em todos os aspectos. Aí eu não digo só de teologia, interferiu até nos estudos... Na área profissional, área acadêmica. Área profissional, sim, acadêmica, no campo de conhecimentos gerais aí.
E na teologia também não foi diferente. Você sentiu isso aí ao longo da sua caminhada cristã? Você ouviu muito isso? É verdade isso? Bastante. E eu vou te dizer mais. Eu digo que por um período da minha vida, há anos atrás, eu até reproduzi isso. Olha aí. Né? Se arrependeu já? Eu já me arrependi dos meus pecados. Me converti já. Mas já ouvi isso, né? De uma forma muito infeliz, quando a gente procura entender o que diz o texto, por exemplo, da letra mata e o espírito vivifica, a gente entende que não tem nada a ver com essa questão. Mas eu acredito que isso foi muito difundido em certas igrejas, porque eu acredito piamente numa coisa: o conhecimento liberta. Sim. Né? O conhecimento, ele nos liberta. Isso é bíblico também. Exatamente. Conhecereis a verdade, né? E ela vos libertará. Então, devido a alguns contextos, né? Até mesmo no qual eu estive inserido, uma das piores maneiras que tem para alguém que quer controlar, né, a mente da igreja, a mentalidade da igreja de uma forma geral, é quando ela busca conhecimento, né? E quando a própria igreja não procura, não é incentivada, né, a buscar esse conhecimento. Então, muitas das vezes eu fui percebendo com o tempo que certas ideias, certas coisas que eu ouvia, certas coisas que eu fui diluindo, né, durante o meu período de cristão, elas foi havendo contradições em relação a certas coisas que eu fui descobrindo e entendendo, né? Então, assim, a melhor forma que há de uma determinada liderança, de um religioso, manter as pessoas sob o seu cabresto, impedindo elas, tolhindo elas, delas terem o conhecimento, né? Isso a gente viu, por exemplo, na época da igreja da Inquisição, né? Na época da igreja católica. Sim. Né? A gente sabe que uma das principais características da reforma protestante foi justamente dar essa independência, as pessoas terem um acesso melhor ao conhecimento. E isso ainda nos dias de hoje existe, por meio de algumas igrejas, né, que moldam as pessoas segundo um determinado sistema, ou segundo determinadas tradições ou pensamentos fundamentados em doutrinas humanas. E quando você começa a compreender e ver que isso não tem fundamento bíblico, e aí você começa a assim, se contrapor, né, questionar, aí você começa a ser visto de uma maneira não muito positiva, né? Então, e tem o outro lado também, né? Tem esse lado e tem o lado das pessoas que buscam conhecimento sem ter o devido direcionamento. Eu ia tocar nesse ponto exatamente, né? Agora. Que aí tem uma outra problemática, porque também gera muitas distorções, muitas interpretações errôneas, porque não há um direcionamento, exatamente. Não há uma supervisão. Os teólogos do Twitter, né? Essa é uma outra problemática que uma diminuiu, que foi a questão das pessoas acessarem mais, mas também essa aí também cresceu demais, que as pessoas passaram a acessar demais, mas também fazerem as suas próprias interpretações. Né? Tem um exemplo bem legal que por meio de um filme, que é o livro de Eli, que fala sobre manipulação, né, da própria Bíblia. Que o personagem principal ele tem um exemplar da Bíblia, aí no final do filme, não vou contar para quem não viu, a gente descobre que, na verdade... Pode contar, tem uns 10 anos. Já tem muito tempo. Ele tinha a Bíblia toda na cabeça, né? Então, ele estava cuidando para que a Bíblia não caísse em mãos erradas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele já tinha, para não haver, de fato, essa manipulação. Isso aí é importante também, né? Assim, a manipulação, a gente vê isso, infelizmente, em muitos ambientes, né, nos dias atuais. Ela acaba partindo para várias ideias equivocadas, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vive em extremos, né? A gente vive uma igreja repleta de extremos. Sim. Né? De um lado há certas vertentes onde há uma libertinagem excessiva,
né? Uma liberdade qual a Bíblia não nos dá e não nos autoriza, né? E isso é extremamente perigoso e maligno. E do outro lado a gente vê vertentes onde, vamos dizer assim, oprimem e prendem as pessoas dentro de pensamentos e crenças limitantes, E né? uma passividade também. Entendeu? Crenças limitantes, assim, faz as pessoas acreditarem em certas coisas no qual a Bíblia não nos afirma e não nos diz. Colocam as pessoas sobre uma subserviência em nome de uma obediência. Sim. Então, tipo assim, você precisa obedecer, você tem que ser obediente. Obediência cega. Né? Só que a pessoa mal percebe que, na verdade, e cria-se, por exemplo, um temor inexistente a certas lideranças, né? Onde parece que o pastor é quase um semideus, né? E aí coloca-se a igreja numa subserviência que faz com que as pessoas obedeçam cegamente a um sistema e não à palavra. É isso mesmo. Exato. Então, assim, tem esses dois extremos, né? Esses dois extremos, que são muito perigosos. E nenhum dos dois vão salvar. Nenhum dos dois, né? O que realmente vai nos salvar é nós estarmos centrados na sã doutrina equilibrada da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela é equilibrada. Né? A palavra de Deus fala sobre céu, fala sobre inferno. A palavra de Deus fala sobre pecado, só que também fala sobre santidade. Uhum. A palavra de Deus é luz e fala sobre a luz, só que também fala sobre as trevas. Sim. Né? A palavra de Deus fala sobre vida, só que ela também fala sobre morte. Então a palavra de Deus ela é equilibrada. Sim. Né? E a palavra de Deus deixa bem claro que há dois caminhos. Né? Há a porta estreita e há a porta larga. Né? E há o caminho da perdição e o caminho da salvação. Há a lei da carne e a lei do espírito. Então a palavra de Deus ela mostra um equilíbrio. É lógico que nós, quando entendemos nossa posição como cristãos diante desse mundo perdido, né, nós precisamos tomar decisões radicais. Sim. Sim. Precisamos tomar decisões de renúncia, decisões onde nós venhamos a matar o nosso próprio eu, onde nós venhamos a anular nossas vontades carnais, onde nós venhamos a buscar obedecer a Deus e alegrá-lo com a nossa vida, né? E lógico que isso exige uma posição e uma obediência à palavra. Só que a palavra não requer de nós obediência a algo que esteja fora dela. Sim. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto, né? Então, acho que esse é o maior problema. Tanto a obediência a algo que está fora dela, no que se refere ao contexto da libertinagem, que eu falei, né? Sim. Como a obediência em algo que está fora dela, no que se refere a uma subserviência a tradições e doutrinas humanas. Né? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio. Quando você estava falando sobre essa questão do equilíbrio, isso também fala sobre que no reino de Deus não há neutralidade. Exatamente. Não existe neutralidade, né? Existe céu, inferno, a vida carnal e a vida no espírito, enfim. Não há neutralidade. E o lugar aonde cada cristão deve estar é exatamente esse lugar de centralidade da palavra, né? E aí esse lugar de posicionamento. Então não há neutralidade, isso é muito interessante e é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, para que a gente não vá para nenhum desses dois extremos. Há uma centralidade, há um lugar seguro para que nós estejamos, né? Sim. Eu, por exemplo, naquele texto de João, capítulo de número 9, pegando só esse gancho, diz lá, por exemplo, que após Jesus ter curado o cego de nascença, os fariseus eles começaram a discutir entre si, né? E começaram a questionar se realmente Jesus era de Deus, porque como é que pode um homem se dizendo de Deus e ele curar alguém no sábado, né?
Pô, mas peraí, como é que pode ele curar alguém? Não é de Deus. Aí um outro grupo de fariseus falou, não tem como alguém fazer o que ele fez e não ser de Deus, né? Exatamente. E a gente percebe o quanto a religiosidade, né? Esse negócio de protocolos, né? Eu vivi numa igreja que era muito protocolar, né? E o quanto isso, muitas das vezes, nos impede de ver a real ação de Deus, Sim. a real ação do Santo Espírito. De certa forma, limita, né, a ação do Espírito Santo. Né? E aí nós achamos que Deus, ou o Espírito Santo, ele vai agir segundo os meus princípios, segundo a minha forma, segundo o meu pensamento, né? E isso acaba fazendo com que muitas pessoas venham a negar a eficácia do Espírito Santo, venham até mesmo tolir a ação do Espírito Santo. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Deus ele age de forma que confunde a nossa sabedoria. Né? Quando nós achamos que sabemos, achamos que entendemos, Deus mexe e embaralha tudo só para confundir a gente mesmo, para mostrar para a gente que, cara, você não sabe de nada. Entendeu? Você não sabe de nada. Você é um miserável. Você é um miserável. Né? Como diz o apóstolo Paulo, a ciência dele é tão maravilhosa que não podemos de forma alguma atingi-la, nem chegar perto. Então, que nós possamos entender isso, né? Que Deus ele não está dentro de uma caixinha, ele não está dentro de uma forma, né? Ele não está dentro de um padrão, né? Segundo o meu pensamento, segundo a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Porque se não for desse jeito, não é de Deus, porque se não agir dessa forma, não é de Deus. É claro que ele age segundo a sua palavra, né? Mas não segundo aquilo que eu imagino, né? Como se, sei lá, Deus vai vir aqui e agir de determinada forma. Deus ele só será possível haver uma cura se você cumprir determinados ritos, né? Dessa forma, né? Se você fazer uma campanha de, sei lá, 7 dias, né? Se você, sei lá, deixar o seu cabelo crescer, se você começar a obedecer determinada forma, só que não é assim, não é dessa forma que funciona. É como se a gente estivesse estabelecendo a regra e a forma como Deus deve agir ao nosso favor, a uma demanda nossa, né? A gente está estabelecendo aqui. Isso é muito louco. O que Deus fez com Naamã, né? Ele achou que ia mergulhar num rio limpo, né? Sim. Mas Deus ordenou a ele para que Elias ordenou ele para que mergulhasse em um rio não muito limpo e não segundo aquilo que ele queria e pensava. Não é o que a gente quer, né? Exatamente. Maravilha. Então, Cristiano, outra pergunta, na verdade. Como é que você enxerga o fato da gente precisar ter, de fato, uma teologia eficiente diante das mudanças culturais, de pessoas que talvez queiram alterar a Bíblia para contextualizar com os tempos atuais? Obviamente que a gente não negocia princípios, mas a forma de abordar, a forma de falar, né? Isso a gente precisa não se aculturar, mas se adaptar, sem alterar os princípios. Como é que você enxerga a teologia nesse âmbito? Essa é uma discussão um pouquinho complexa, né? Porque assim, a gente vive num contexto atual, falando como igreja, né? E trazendo para o nosso país, eu já vou chegar nessa ideia, onde a gente vive muito um inchaço, né? A gente vê uma igreja muito popular e muito populista, né? Hoje em dia, por mais que pareça ofensivo, isso que eu vou dizer, qualquer um pode ser crente, né? E eu não estou falando no sentido ofensivo, eu estou falando no sentido de indivíduo. Qualquer indivíduo pode ser crente, né? Isso é bom, né? Essa abertura maior,
essa conversa da igreja, de uma forma geral, com diferentes pessoas, de diferentes tribos, de diferentes ideias. Só que aí é que tá. Há um problema nisso, né? Porque está acontecendo justamente a negociação de princípios. Sim. Né? Por mais que os tempos mudem, e a gente pode mudar de uma certa forma a linguagem, a forma de evangelizar, a ambiência da igreja, né? A forma de recepcionar, a forma de buscar e captar essas pessoas. Eu não vejo um grande problema nisso. Mas eu acredito que isso tudo tem que ser feito, precisa ser feito, pode ser feito, sem negociar princípios e sem quebrar princípios. Sim. Então a gente vive uma geração que clama muito por um avivamento, né? A gente vê muito isso, né, nos últimos tempos, principalmente no período pós-pandemia, falamos muito sobre avivamento, avivamento, avivamento. Só que a geração que mais busca avivamento é a que mais quebra princípios. Né? E a que mais nega princípios. Então não tem como a gente ter um crescimento saudável e ver esse avivamento acontecer dentro das nossas igrejas se nós negamos princípios básicos, cara. Princípios básicos. Então tem se perdido nesse limiar, nessa ideia de contemporaneizar a igreja, de tornar a igreja mais popular, tem se perdido princípios, tem se negado princípios, né? E isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso e muito triste. Agora, como fazer isso de uma forma onde não se negue princípios e não se deturpe essa doutrina? É simples, cara. Não é algo muito difícil. Ensinando as pessoas dentro da palavra de Deus. Né? Ensinando as pessoas dentro da necessidade de busca, da necessidade de oração, da necessidade de leitura da palavra, da necessidade de se ter uma boa base de entendimento bíblico, firmar as pessoas dentro daquilo que chamamos de doxologia, né? Dos princípios da palavra que não podem ser negados. Então, há princípios da palavra que nós não podemos negar. Sim. Né? Por exemplo, independente de se você é arminiano ou calvinista, os dois lados, independente de qual lado você seja, acreditam no sacrifício de Cristo, de que ele é o Cordeiro que desceu do céu, que morreu por nós, de que a obra do seu sacrifício é perfeita, de que é uma obra redentora e que somente por meio dele nós somos salvos. Que independente de se você é pós ou pré-tribulacionista, você precisa crer que ele irá voltar e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Estar preparado. E que nós devemos estar preparados para isso. Que independente da sua vertente de igreja, se você é de uma igreja mais tradicional ou se você é de uma igreja mais contemporânea e moderna, enfim, você precisa ter uma vida transformada e refletir frutos, né? Frutificar, a sua vida precisa frutificar. Então, há princípios que são básicos. Sim. E que você precisa ensinar isso para a igreja, independente do contexto, independente da sua base teológica, independente de como é a sua igreja. Se a sua igreja é da parede preta, se a sua igreja é da luz branca, se a sua igreja... Tem princípios que, independente da igreja, não podem ser negados, não podem ser deixados de lado. É preciso falar sobre pecado, é preciso falar sobre renúncia, é preciso falar sobre santificação, é preciso falar sobre vida no Espírito, é preciso falar sobre vivência cristã, é preciso falar sobre questões emocionais, é preciso falar sobre questões que muitas das vezes a igreja negou durante muito tempo. Sim. Né? Que hoje em dia, por exemplo, nos dias atuais, por exemplo, pegando esse gancho, houve um período em que a igreja, por exemplo, negava questões emocionais e muitas das vezes espiritualizava isso sem dever espiritualizar. Sim.
né? E hoje em dia a igreja precisa conversar, precisa investir mais nessa área emocional, a fim de procurar cuidar da vida de pessoas que estão mergulhadas em depressão, ansiedade. Isso também precisa ser um assunto teológico da igreja. Sem dúvida. Existem muitas demandas que a igreja deixou de observar e atuar, né? E quando, de alguma maneira, conversou de maneira errada, né? Da maneira equivocada. E, na verdade, houve um retardamento com relação a essas demandas e muitas pessoas deixaram de serem assistidas por conta dessa visão deturpada da própria igreja, da liderança da igreja, com relação a esses assuntos tão pontuais que, na verdade, atinge também a igreja. Na igreja, eu lembro que eu estive algumas vezes em alguns lugares onde havia um tratamento de pessoas com problemas emocionais. E, cara, o que eu vi de crente entrando e saindo, eu pensei que era visitante. Eu falei, caramba, o irmão da igreja tal, o fulano da igreja tal tá entrando aqui. Mas tá visitando quem? Eu pensava, né? Depois que eu entendi que não estava visitando alguém. Aquelas pessoas estavam em tratamento. Né? Mas por muito tempo a igreja demonizou as pessoas, espiritualizou para demonizar as situações e não é bem assim. Hoje a ciência, né, que está aí para todo mundo pesquisar, aponta que existem muitas demandas, né, da psique aí. E é difícil, hoje em dia, você impedir as pessoas de terem acesso a esse entendimento, a esse conhecimento. Né? Então, antes, de uma certa forma, devido às limitações das pessoas em relação às informações que nós hoje temos, a própria pessoa não era incentivada a buscar isso. Sim. Né? E hoje em dia não, hoje em dia a pessoa ela tem acesso a isso, ela tem o melhor acesso. Então tem igrejas que hoje estão mais estruturadas nisso. Tem igrejas que têm psicólogos, tem igrejas que têm pessoas da área da medicina que podem ajudar aquela pessoa a tratar aquele problema. Exato. Né? Ainda levando um pouquinho para o campo da teologia e dos tempos atuais, a gente está na era da informação, né, há um bom tempo já, porque a gente tem a informação a toque de caixa. A gente pega o celular, se eu pego o celular aqui, eu sei o que eu quiser, o que eu pesquisar. Eu vejo muito conteúdo na internet, né? Não tanto quanto quando eu me converti, porque quando eu me converti eu queria saber de tudo e aí teve um tempo que eu vi, teve um certo dia que eu vi um vídeo do pastor do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que o título era bem curioso. Falava assim, pare de assistir pregação no YouTube. Aí ele explicou tudo direitinho. Tenha o seu relacionamento pessoal com Deus, busque você e tal, ao invés de ficar se alimentando do... Na verdade, a mensagem ali embutida era, não dependa de... não dependa de outras pessoas para ter um relacionamento com Deus, para ter um conhecimento de Deus. E aí, hoje a gente está no tempo dos debates, né? Tem debate disso, debate daquilo, você acredita nisso, você acredita... Assim, eu particularmente, enxergo os debates como algo didático. Sim. Aquilo ali não pode fazer com que eu pegue, por exemplo, a palavra que o pessoal usa bastante hoje, ranço pela pessoa que pensa diferente. E rivalize, né, cara? E rivalize. Alguns debates eu acho desnecessário. Sim. Porque a motivação é errada. Exatamente. A motivação é errada, não é didática, não é educativa, não é... Mas eu acredito muito na parte didática. Às vezes muito mais uma disputa teológica, né? Exatamente. Então, não é saudável. Não é saudável e pessoas se promovem em cima disso. Então, tem profissionais de debates. Sim, sim. Tem grandes nomes também que nem fazem questão de participar de debates já para fugir dessas questões, né, de autopromoção, de rivalizar, de criar essa questão do ranço ou de divisões. Mas um dos pontos que eu queria levantar é que, inclusive o nosso pastor já falou sobre isso também, o pastor Abraão, que muitas das vezes as pessoas dão mais valor a quem está falando na internet do que quem está em casa, né? De quem está ali na sua comunidade. Isso é um desafio também, né? Nos tempos de hoje. E eu falo isso porque é muito engraçado. Às vezes eu
Não digo na nossa igreja que nós estamos, né? Mas eu digo, né, na igreja que eu fiz parte, por exemplo, ah, eu lembro que, por exemplo, Deus ministrava o meu coração, me direcionava um determinado texto, e aí eu ministrava aquela palavra, e aí aquele texto estava queimando no meu coração, né? E é mais engraçado porque, até pegando um pequeno gancho disso, a minha concepção também dessa questão do estudo da palavra mudou quando um dia eu estava estudando o texto, lendo a palavra de Deus, e aí Deus me direcionou a um determinado texto, e aí eu estava montando um sermão, uma pregação, e aí eu olhei para esse texto e eu perguntei assim, né? Falei, o que eu vou tirar desse texto, né? E aí o Espírito Santo falou bem alto no meu coração, não é o que você vai tirar desse texto, é o que esse texto vai tirar de você, né? Então, a partir daí, muitas coisas começaram a mudar em mim em relação à concepção dos textos bíblicos. E aí, tipo assim, eu lembro que um dia eu fui ministrar e aquele texto estava queimando no meu coração. E aí, tipo assim, a igreja completamente assim, sabe, sei lá, né? Parecia que a palavra não estava entrando no coração da igreja. E era a igreja que eu fazia parte. E aí, essa mesma palavra eu ministrei numa outra igreja, numa festividade até, semanas depois, e, cara, a igreja, assim, recebeu de uma forma completamente diferente. Então, às vezes, parece que, em certos contextos... Profeta. É o profeta de... Graças a Deus, isso não se aplica na nossa igreja. Graças a Deus, a nossa igreja é bem receptiva com os profetas da casa, né? Isso aí. E isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas, realmente, cara, é difícil às vezes, porque quando você conhece e entende os problemas daquele lugar, daquela ambiência, é mais difícil de você ser ouvido. Sim. Porque muitas das vezes, talvez as pessoas olhem e falem, tá, mas você também faz parte desse problema. Uhum. Né? E interprete de uma maneira que você sabe que esse problema existe, é por isso que você está falando sobre isso. Exatamente. Né? Está trabalhando em cima de algo que você está inserido, então você está como se fosse tirando proveito daquele conhecimento, daquela informação. Então, e há pessoas que deixam de pregar porque se bloqueiam por conta disso. Eu não vou falar sobre isso, porque vão pensar o quê? Que eu usei das informações, Sim. do conhecimento que eu tenho, do contexto local, para tratar do assunto. Aí a pessoa ouve uma correção, um direcionamento pela internet e fala, Deus falou comigo, mas Deus estava querendo usar pessoas lá dentro da sua casa para falar com você sobre isso. E Deus é tão maravilhoso, não por mim, né? Mas foi muito engraçado. Eu ministrei essa palavra num determinado dia, numa semana. Na outra semana veio uma pessoa de fora, pregou exatamente o mesmo texto. O mesmo texto. Né? E aí, na outra semana, veio uma outra pessoa também de fora e pregou não o mesmo texto, mas no mesmo sentido. Aí, cara, eu falei, meu Deus, Deus está querendo falar com a igreja justamente dentro dessa temática. A igreja precisa compreender isso. Sim. Porque se é a palavra validando a própria palavra, né? Até porque a própria palavra se auto-interpreta, né? Sim. Então, Deus muitas das vezes usa dessa forma, né? E aí, às vezes, a pessoa que está dentro daquele ambiente, ela não... E é muito engraçado que, tipo assim, num domingo que eu ministrei, a igreja parece que não foi receptiva. No outro domingo, quando ministrou a outra pessoa, a igreja, sim, parece que abriu-se a mente e entendeu completamente. O pessoal pulando. Entendeu? Então, você vê como são as coisas, né? Sim. Então, isso é maravilhoso. Eu me alegrei, não por causa de mim, mas eu me alegrei porque eu entendi que às vezes fica aquela dúvida, poxa, será que realmente era para eu ter ministrado isso? Será que realmente era para eu ter dito sobre isso? Para eu ter falado sobre isso? E aí, quando Deus usou uma outra pessoa, né, para ministrar exatamente dentro daquilo, eu falei, glória a Deus, eu não fui enganado segundo a minha própria concepção, mas foi o Espírito que realmente me direcionou e que eu posso continuar a ser direcionado por Ele. O Felipe tocou nesse assunto aí e logo na hora minha cabeça já
pensou algumas coisas assim. E tem gente que tem dificuldade mesmo também de ser pastoreado Sim. pelo pastor local. E por conta da ascensão, dos acessos à internet, das pessoas que usam as ferramentas, eu não tenho nada contra isso. Acho até muito bom que as pessoas com credibilidade, né? Que façam isso pela internet, que também sejam pastoreadas, né? Sejam Sim. supervisionadas, que também estão debaixo de alguma liderança também. E também tem um monte de gente pela internet que Que não tem liderança nenhuma. não pastoreia igreja, é pastor de internet, é pastor de rede social, é pastor de A corte. gente só vê a casca, né? Só vê a casca, o cara não tem vida, o cara não tem raiz em lugar Exatamente. nenhum. O cara não presta conta pra ninguém, o cara não tá debaixo de liderança no sentido de ser cuidado, de ser pastoreado por ninguém. Mas também tem uma legião de pessoas que seguem essas pessoas e ouvem mais essas pessoas do que o pastor que tá lá no dia a dia, né? Sim. Andando junto, caminhando junto. Como eu costumo falar, se até Satanás, quando chegou lá no céu, Deus perguntou de onde tu vens. Era aí. Qual é a tua origem? Exatamente. Exato. Não, então, só para deixar claro que a gente não está dizendo para você parar de consumir. A gente está dizendo para você valorizar quem caminha junto com você, Sim, né? De sim. fato. Porque a verdade é uma só. A verdade é uma só. É a palavra de Deus. Pronto, Exatamente. ponto, acabou. Agora, não faça... Tente não fazer 2 pesos e 2 medidas da palavra que você recebe. Né? E tem outro ponto também dentro do que você falou. Você pode acompanhar quem você quiser na rede social, você pode buscar conhecimento, informação, mas se você tem um pastor, é para esse pastor que você deve, né, caminhar junto, que você deve falar, que você deve buscar algum tipo de conselho, orientação. Né? Se você tem um pastor, se você faz parte de uma comunidade de fé, de uma igreja local, é lá que você precisa se relacionar, seja com as pessoas e com um líder daquela comunidade, o pastor daquela comunidade. Agora, quando as pessoas não querem ter essa relação, elas estão lá fisicamente falando, mas elas não querem ter esse vínculo e nessa relação. Isso não é saudável em lugar nenhum. Lógico que não. Lógico que não. Até porque igreja, nós precisamos viver em comunidade. Igreja é comunidade. Né? Viver em comunidade. Nós precisamos entender isso. Por mais que nós temos a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, enfim, nosso dia a dia, mas nós precisamos estar integrados. Exatamente. Né? A ovelha, né? A ovelha que é pastoreada, ela precisa estar dentro de um grupo. Né? Estar dentro de um grupo. Sim. Né? Então, assim, não existe ovelha sozinha. Né? Nós estamos dentro de um grupo. Igreja, irmãos, não é eu ou só você. Igreja somos nós. É isso aí. Né? O que eu sou templo. Você é templo, nós somos templos do Espírito como indivíduo. Agora, esse negócio de eu sou igreja, cara, tá errado. É uma armadilha bem... Né? complicada. Eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é templo. Igreja somos nós. Exatamente. Né? Você é igreja fazendo parte de um corpo, ou seja, exatamente. Integração. Aí é nós, é no plural. Exatamente. Não, mas eu sou igreja individual, não existe. Isso aí não existe. Se você não está integrado, se você não faz parte de um corpo. De um corpo, Até porque qualquer membro que se soltar do corpo, ele vai morrer. Vai morrer. Sim, né? Isso aí, não tem vida em si mesmo. Exatamente. É como Jesus fala, vós não tens vida em vós mesmos. Né? O dedo e ele vai morrer em poucas horas, ele vai apodrecer. Exato. Inclusive, falando sobre isso também, faça perguntas para o seu pastor, né? Porque ele gosta também, ele vai aprender junto para o seu discipulador, para o seu líder. Faça perguntas, né? Tire as dúvidas. A gente até brinca porque o nosso amigo irmão Gabriel faz bastante pergunta, né? As perguntas bem complicadas. Capciosas, né? Mas isso faz a gente pensar. Sim. Faz a gente crescer, aprender, buscar. E buscar juntos. Porque exatamente. Também, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muitas informações, e isso é bom, isso também é ruim. Sim. Porque, cara, hoje em dia, nos últimos tempos, o que tem surgido de heresias, né? De pessoas que parecem de Deus, né? Só que não são, né? E isso é muito perigoso, cara, muito perigoso. Pessoas que têm pregado, trazido ideias. Esse dia eu estava vendo um apologeta que, cara, eu amava muito ele, né? Que é o William Craig. E, cara, ele falou uma coisa que eu falei, não é possível, cara, ele não disse isso, cara.
não é possível, né? Falei, não, pô, não é possível que seja ele, que eu tenho livros dele em casa. Sou, assim, sou um grande admirador dele, né? Norman Geisler. Cara, são caras que eu admiro muito, sabe? Frank Turek, enfim. E aí, quando eu vi ele falando, não foi algo que eu li, não foi algo, foi eu vi ele falando, falei, não é possível, cara. Então, assim, por mais que você goste muito de determinada pessoa, né? Poxa, eu acho esse cara inteligentíssimo, eu sigo essa pessoa na internet, eu vejo muitos vídeos dele, procure aguçar os seus ouvidos, Sim. né? Porque por mais que você admire essa pessoa, por mais que você entenda ele como uma pessoa de uma formação acadêmica muito alta, uma mente brilhante, por mais que você admire essa pessoa, você precisa tomar cuidado com o que você está ouvindo. Porque nas entrelinhas. Sim. Porque ele é ser humano. Exatamente. Até mesmo eu, você, nós, Sim. podemos em algum momento, sem dúvida nenhuma, falar algo, entrar em uma, se não tivermos cuidado, entrar em uma ideia equivocada, né? Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo que aguce os nossos ouvidos, que faça a gente ver e entender segundo a sua palavra e não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Exatamente. Eu sou do pensamento, seja simples, mano. Não inventa, não queira inventar. Não cara. vem com modismo seu, não inventa. Vai no simples, aqui, ó. Cara. No simples é mais poderoso e verdadeiro. Funciona. É isso aqui, não inventa não, porque senão se complica aí, vai ensinar a gente de forma errada, aí vai arrumar problema. Eu já vi cada coisa na igreja aqui. Imagino. Todos nós já vimos, né? Sim. Já vimos cada coisa que, meu Deus do céu. A gente sabe que hoje os cristãos, seguidores, discípulos de Cristo, eles estão posicionados em várias áreas da sociedade, são várias áreas de atuação. Tem pessoas que estão na política, na educação, na cultura, entretenimento, jornalismo, enfim, nós estamos em diversas frentes de trabalho e profissões. Você atua na área de comércio exterior? Eu estou na área de logística e transporte, né? Mais legal. E como que você vê a questão de você transmitir a sua fé dentro desse ambiente, que é um mercado muito grande, que movimenta bilhões, falando a nível de Brasil. Como que você vê a questão da fé dentro desse cenário, desse ambiente de trabalho, e também a questão de não negar os seus princípios por conta de negócios que existem? Assim, acho que em qualquer ambiente, qualquer lugar atualmente, é difícil ser cristão devido ao holofote que você coloca sobre si, né? Quando sabem que você é cristão, né? O número de testemunhas triplica. Então, assim, as suas ações, as suas palavras, tudo que você faz é medido, né? E a partir do momento que você leva o nome de Cristo, nada fica oculto. Muito menos diante de Deus e muito menos diante das pessoas, né? E na área que eu trabalho, assim, é um ambiente, muitas vezes complicado, onde há muitas cobranças, né? Onde é necessário você tomar certas decisões e todas as suas decisões e ações precisam ser corretas, mas ao mesmo tempo precisam atender às necessidades daquilo que você está se propondo a fazer. E aí é que tá, né? A gente precisa, muitas das vezes, se contrapor, né, a certas coisas que nos colocam, a fim de não negar os princípios daquilo que nós cremos. Então, já me deparei com situações em que eu fui meio que induzido, né, não vou falar isso abertamente, lógico, a fazer algo que vai contra aquilo que eu creio. Sim. Vai contra aquilo ao princípio da palavra de Deus.
E aí não chegou a custar meu emprego, mas chegou a fazer com que as pessoas começassem a me ver de uma maneira diferente. Diferente, é. De forma negativa para eles. Para eles, Pra um entendeu? negócio. Então, assim, a gente precisa entender que há um limite em tudo que nós fazemos. E esse limite está na palavra de Deus. Sim. E quando nós nos deixamos levar, as pessoas que estiverem nos vendo, elas vão começar a questionar a credibilidade Daquilo que dizemos que somos. dizemos que somos. Entendeu? Daquilo que eu creio. Então, assim, a gente anda nesse limiar, né? Uhum. E a gente precisa entender que o nosso limite das nossas ações, de tudo que nós vamos fazer em qualquer área da nossa vida, é a palavra de Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Exato. nós precisamos temer a Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Show de bola, muito bom. Assim como o nosso limite é a palavra de Deus, nosso limite de tempo aqui também está se esgotando, infelizmente. A gente fala, pessoal, que o papo tá bom, tá sensacional, porque de fato tá. Sim. Às vezes as pessoas, todo episódio. Todo episódio. Daria para ficar aqui pelo papo muito tempo. Conversando até o sol raiar. É isso Aí. Cristiano, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, uma mensagem encorajadora, uma mensagem de como ela pode continuar sendo influente no ambiente que Deus colocou, uma mensagem para que ela também busque mais a Deus, o conhecimento de Deus através da teologia, do estudo. Bem, antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus e aos meus amigos, né, por esse convite. É um prazer para mim muito grande poder estar hoje aqui com vocês nesse podcast. O que eu tenho a dizer é que o conhecimento nos liberta, né? Mas nos liberta principalmente de nós mesmos, né? Nós precisamos entender que quando conhecemos a Cristo e nos esvaziamos de nós para nos enchermos dele, nós somos verdadeiramente libertos. E outra coisa que eu queria dizer é que Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho para o perdido, ele é a verdade para o que anda em mentira e ele é a vida para o que está morto. Então, se por acaso, mesmo que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos e estão ou perdidos, ou vivendo em mentira, ou mortos. Então, que você possa entender isso e compreender que ele é o caminho pelo qual você deve andar. Porque assim como ele é a porta, ele é o caminho. Sim. Que ele é a verdade para os que estão muitas das vezes vivendo na mentira, né? Vivendo uma vida dúbia. Ele é aquele que nos aponta a verdade. E ele é a vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que havia muitos fracos e doentes dentro da igreja. E não poucos que dormiam, ou seja, que estavam em uma mortandade espiritual. Mas saiba que ele é a vida. Então, essa mensagem não é somente para os que estão fora, é muitos que estão dentro e precisam compreender e entender essa verdade da palavra de Deus. É isso que eu tenho a dizer. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, hein? Que papo interessante, profundo mais uma vez e com certeza inspirador para você que está nos acompanhando. E a gente espera, na verdade, que você seja muito abençoado como nós temos tido esse privilégio de ser abençoados aqui, né, Felipe? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vambora? Bora, é isso, gente. A gente queria muito continuar aqui esse papo, mas outras oportunidades nós teremos, né? Muito obrigado, Cris, por participar do nosso programa, por estar aqui conosco. Obrigado, que Deus continue abençoando você que está aí nos assistindo. Continue sendo influência onde Deus te colocou, não importa a área que você atue, e que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. É isso aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Alana. A Fernanda, que está aqui nos acompanhando também. E a você que mais uma vez nos acompanhou aqui através do nosso canal, do Carralcast, o podcast da Influência Cristã. E até o próximo episódio. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E até logo. Abraço.